Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples para você poder aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal e também toda a parte de análise. Aqui do meu lado tem aí toda a programação do canal, radar do mercado, análise de fechamento, análises especiais. Hoje teve uma análise especial, que é uma análise mais ampla, da Azul 4, essa análise especial acontece toda terça e quinta-feira. E também você tem um radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente através da opção de inscreva-se que fica abaixo aí do vídeo, ou aqui passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do vídeo, em cima da imagem inscreva-se, você vai ter a opção que vai aparecer para você clicar em se inscrever no canal. Vamos então aqui falar nessa análise de alguns ativos, aí, como por exemplo o Ibovespa. Depois eu venho falando aqui de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Alpa 4, CVCB3, MRV3, NTCO3, Ciel3, ITSA4, LRN3, SAPR11, Raio 3 e Amar 3. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de hoje, queda de 0,42%, uma leve queda, está se sustentando ainda acima da média móvel de 3 períodos, mas por enquanto o movimento está fraco, mas segue sendo um movimento de alta. O que é movimento de alta? Que mínimas ascendentes, não gerou ainda um sinal de topo na região aqui de resistência dessa máxima, que ou seja, veio ontem, superou os 102,333, mas não se manteve acima. E o pregão de hoje vindo um pouco mais para baixo. Mas por enquanto segue dentro do movimento subido. O primeiro sinal para baixo é ver o Ibov perder a mínima de hoje, 101,623, e principalmente se fechar aí o pregão para baixo da mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de ter um movimento para baixo. Nos futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura de mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais. Gráfico de 60 minutos do mini índice. Veio aqui, abriu, no pregão passado abriu aqui em cima, aí vem aqui para baixo, hoje abre aqui em cima, superando a máxima ali do topo anterior, dá uma pancada para baixo, fica mais para venda, volta aqui para a região de suporte, aquela região mais significativa. Que região é essa? Aquela região lá bem significativa, lá para trás, que é um patamar ali em torno dos 685, né? Eu ia falar 635, é 685, eu ia falar é perto dos 700. E também aqui um patamar de suporte em 101,830, ou seja, isso aqui é uma zona de suporte, uma região de suporte para o mini índice. Mercado amanhã abriu caindo, veio para baixo desse patamar e passou a gerar sinalização de topo ou de pivô de baixo, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para baixo dessa região, foco muito maior em buscar a operação de venda. O mercado, como bateu aqui nesse suporte, abriu aqui para cima, gerando sinalização para cima, pelo menos aqui, gerando sinalização que eu digo é fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 102,235, foco maior em buscar a operação de compra. Isso seria algo mais positivo, né? Pegar até o gráfico aqui de 10 minutos, 102,235, está um pouco aqui para cima, que é essa região aqui assim, veio aqui, passou a gerar fundo ascendente, o pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Abriu para baixo ali, já mencionei, foco maior em venda. Se abrir e ficar aqui de lado, eu não faria nada aqui nesse miolo aqui, em região de indefinição ali da tendência, a tendência nesse momento está justamente indefinida. Reforça um pouco mais o cenário mais baixista se vier para baixo dessa região dos 101,700, 101,830 a 101,700. E aí, topo descendente, pivô de baixo, foco em venda. Dólar no dia de hoje apresentando queda, perdeu a mínima do pregão anterior, que era um primeiro indício para se ter o quê? Um movimento para baixo ou movimento lateral. Tá? Então, qualquer uma das direções. Uma aqui seria correção no tempo, outra correção no preço. O dólar vai ensaiando a correção no preço, perdendo aqui essa mínima, aumentando a chance de poder testar topos anteriores, né? Tirando até a questão do ajuste. Primeiro suporte ali um pouco mais relevante, na faixa dos 5, tem um aqui em torno de 5.512,5, depois na faixa de 5.486,5. Então esses são os suportes aí mais importantes do dólar de imediato, olhando para um gráfico diário. Chegando aqui nesse nível, gerando sinalização de alta, volta a ficar mais alinhado para cima. Nesse momento alinhado para baixo, na questão de olhar para o intraday, que está dentro de o quê? Saiu de uma indefinição, com força por parte dos vendedores, para baixo de um nível de suporte, traz uma chance de gerar aqui alguma recuperação. Então, se o mercado abre subindo, pregão
desta quarta-feira, superando a máxima da hora anterior, gerando um sinal de fundo, com chance de gerar algum repique de alta, por exemplo, para buscar, que pode buscar uma região de resistência primeiramente importante na faixa dos 5.556, depois em torno de 5.569,5, possibilita buscar a operação de compra de fundo ascendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Quando eu falo principalmente fundo, em vez de pivô de alta, mais fundo ascendente, mais interessante. Por quê? Porque estaria atuando aqui contra a tendência do G60. Então, não exige muito para cima dos movimentos de subida e, consequentemente, é interessante tentar pegar o início do movimento através de um fundo ascendente. Por outro lado, abre caindo, continua caindo, dá para avaliar a possibilidade de trabalhar numa venda de topo descendente. Por que não pivô de baixo? Porque ele já está muito próximo da zona aqui de suporte. Então, se já abrir caindo, gerou retorno, topo descendente, algum espaço maior para buscar uma venda, tentando pegar ali um movimento de queda até a região de suporte dos 5.512,50 a 5 e tem 5.503,50, possibilidade de trabalhar na venda. Mas se abrir aqui subindo, foco maior em compra para o próximo pregão de day trade. Seguindo para as ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 0,74%. Então tivemos aí um fechamento vindo, na verdade, com um fechamento para baixo da média, pode alterar um pouco o fechamento, está dentro do leilão. Então ainda não saiu do leilão aqui, mas enfim, queda nesse momento de 0,74%, o fato é que a ação está dentro de um contexto de indefinição. Fechou aqui para baixo da média. Quem tiver comprado, um dos pontos de trabalhar com stop, em vez de deixar aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, falando em operação de swing trade. Não visualizo ainda nenhum tipo de entrada. Se gerar algo mais relevante aqui para cima, depois desse topo, gera algo assim fechando lá em cima, ainda dá para avaliar a possibilidade de abrir uma compra, enfim, ou tentar uma entrada de outra forma, usando um gráfico de 60 minutos, mas nesse momento, em termos de swing trade, eu não tenho uma entrada já pronta, assim, ó, se superar essa máxima aqui, entra comprando a Petro, pelo menos não encaixa dentro da minha metodologia. A Vale 3 de hoje, ruim, por quê? Porque ela vem, gera lá o stop para quem estava comprado no swing trade, é algo que a gente até tinha falado no radar da semana, né? Na questão de não gostar dessa entrada aqui, mesmo que seja um fundo ascendente, não gostar dessa entrada porque é abaixo da resistência, ele deveria ter se mantido acima, não ter voltado para baixo, e esse fechamento abaixo aumenta a probabilidade dessa ação, aumenta a expectativa dessa ação poder testar essa região aqui de suporte, localizada ali em torno dos 60,26 a R$60 número redondo. Então, primeira zona de suporte, depois disso, suporte mais importante, vai ficar lá para a região de gap de 58,85 a 58,60. Próximo ativo para falar aqui, que foi anotado, Alpa 4, encerramento de uma posição comprada em Alpa 4, dentro de um movimento de subida, stop reposicionado para baixo da mínima do pregão de ontem. A ação acionou nossa saída aqui, perdeu a mínima do pregão de ontem, então encerramento dessa posição comprada no papel. Essa operação gerou aqui um resultado positivo de 3,46%, foi um ganho parcial, e isso representou um crescimento de 0,45% do capital total. Nesse momento, a rentabilidade está ali na faixa de menos 0,94% no mês, ou seja, está negativo no mês, no ano ali na faixa de quase 13%. Voltando aqui, falando agora, depois do encerramento da Alpa 4, só para lembrar que é um ativo que ainda eu olho com bons olhos, se não ganhar força para baixo e gerar nova sinalização para cima, posso voltar para uma compra de swing trade no papel. Falando agora até fechou aqui na mínima do dia, né? Na faixa ali com queda de 1,92%, fechou agora em 35,84, saiu agora do leilão, puxou um pouquinho para baixo o leilão de fechamento no ativo. O outro papel a ser comentado é a CVCB3, que a gente está comprado e está vindo aqui com um fechamento muito ali em cima da média, em cima da região aqui, ou seja, um dos pontos de possível saída dessa ação, depois de ter entrado aqui nesse candle, e aí tem esse candle aqui se perder a mínima desse pregão. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, eu posso colocar já o stop, em vez de deixar o stop aqui embaixo, o stop para baixo da mínima desse pregão. É uma das possibilidades para se trabalhar em CVCB3. Por quê? Porque o ativo veio aqui bater na resistência, seja dessa região de topo, seja da região de fundo anterior e gerou um sinal de topo, continuando com aquela expectativa de um topo descendente. Quando a busca a entrada era justamente para a expectativa de se ter algo para cima a favor de um movimento de alta no gráfico semanal. Começou a dar um sinal de perda de força, não que vá cair, mas
acabou de sair também do leilão com queda de 2,19%. Enfim, um dos pontos de saída seria a perda dos 19,65, que foi a mínima do pregão de hoje. Próximo ativo, MRV3. Também teve um pregão aqui de queda, que está nesse momento com queda de 0,68%, brigando para ver se fica ali acima ou não dos R$19. Tem outro suporte na faixa dos R$18,80. Enfim, ação que geramos essa entrada, tem aqui esse dia, gera aqui perda de força também, da mesma forma da CVCB3, perdendo força em cima de um topo anterior em conjunto com o fundo anterior. Perda da mínima desse pregão também seria um stop parcial da operação. Então, tanto a CVCB3 quanto a MRV3, tendo algum reposicionamento de stop, assim como eu fiz hoje na Alpa 4, eu vou enviar dentro do aplicativo aqui DV Invest, que você pode visualizar aqui do lado, e também tem um link aqui na descrição desse vídeo para o aplicativo, onde eu mando as recomendações de compra e venda de swing trade, também envio todas as informações relevantes durante o pregão e as carteiras de ações, uma semanal e uma mensal, aí recebendo sempre aí no seu celular, e você pode também optar por acessar simultaneamente através do seu navegador. Próximo, NTCO3. Temos uma posição também aberta, uma posição de compra, então tem as posições compradas em CVCB3, MRV3, NTCO3, tinha Alpa 4 que encerrou agora com ganho parcial, encerrou nesse pregão, e essa ação fechou com queda de fechou não, ainda está em queda, está ainda dentro do leilão de fechamento, 1,62% de queda. O stop nosso está aqui, perdeu essa região, saída da posição comprada na NTCO3. Então seguimos comprado, não tem nenhuma alteração de stop ainda para essa operação. Qualquer mudança, lembrando, sempre você vai receber aí no seu celular ou no seu desktop. Próximo ativo, Cielo 3, recomendação de venda no dia de hoje. Essa recomendação de venda acabou de sair do leilão em 4,86 mesmo. Essa recomendação de venda na Cielo 3 é com base na questão de vinha aqui numa tentativa de tendência de alta, perdeu ali o fundo anterior, anulou completamente a tendência de alta e basicamente dá um sinal de retomar a tendência de baixa, mas ainda não gerou um pivô de baixa após isso. Eu poderia falar até em topo duplo aqui também para falar em tendência de baixa, mas de maneira geral a ação gera um fechamento ali para baixo das médias, para baixo de um candle de reversão chamado de estrela cadente. Tem esse padrão gráfico aqui, o vídeo explicativo desse padrão baixista, padrão baixista aí dos candles, padrão de reversão dos candles. Tem esse vídeo aqui explicativo dentro do canal, basta aí pesquisar sobre Shooting Star ou por estrela cadente. Fechou abaixo, o que traz uma expectativa de se ter algo para baixo. Tem um risco maior um pouco nessa operação? Tem. Ela foi lá, bateu na região de R$5, legal, bateu aqui no fundo anterior, também antigo suporte, virando resistência. Tem um ponto favorável, que é a questão de topo descendente. Está ali tentando voltar para cima da média e gera um sinal de baixa, que volta para cima da média no semanal, gera um sinal de baixa no gráfico diário, um sinal de relevância, que além de confirmar uma estrela cadente, é um engolfo de baixa. Então, alguns aspectos positivos. O ponto mais assim que é o risco um pouco maior é a zona de suporte importante que ela tem. Tem esse fundo, esse fundo, esse fundo e esse fundo. Quem sabe esse candle seja um candle já para anunciar aí uma movimentação um pouco mais forte para baixo da zona de suporte por volta dos 4,80, tem ali 4,75 e abaixo disso tem até um gap aqui na faixa dos 3,62, fechamento completo seria aqui em R$ 4,62. Passando os dados desta venda, que o objetivo é tentar pegar aqui um movimento para baixo, colocando aqui na tela para vocês, a gente tem aqui uma operação de venda na Ciel com a recomendação por volta de 4,87, ainda está ali basicamente no preço, 4,86. O stop dessa operação fica acima da máxima do pregão de hoje, em R$ 5,09. Isso gera um stop de 4,52% e 4,52% e o ponto ali de objetivo em R$ 4,54, alocando 11% do capital total nesta operação. Outro ativo a ser comentado é a Itaúsa, TSA4, que terminou o pregão aqui na casa dos 9,75 com queda de 0,81%, gerando também um sinal bem semelhante ao da CL3. Shooting Star, engolfo de baixa, esses dois padrões têm um vídeo de aprendizado aqui no canal. A tendência nesse momento no gráfico diário da Itaúsa é de baixa, ela veio basicamente aqui, tentou subir, veio aqui para baixo, aí fala, Dalton, mas aqui gerou um W.
Pode até ser o W, eu posso estar enganado, mas a minha leitura é basicamente que essa ação bateu no suporte, bateu nessa região de suporte aqui, e isso aqui tudo é um processo de correção dela. Tentando subir, não conseguindo, batendo na média, gerando sinal de topo descendente a favor da tendência. Isso, apesar também, assim como o da Cielo 3, tem uma zona de suporte aqui que traz um risco um pouco maior na operação, mas também levando em consideração que da mesma forma da Cielo também batendo ali na média, está em cima do suporte semanal, mas por enquanto apontando para baixo. Eu optei por fazer essa venda na ação, trabalhando com stop acima da máxima do pregão de hoje também. Bem semelhante à da Cielo. Venda, no caso aqui até mais claro a tendência de baixa e a venda de um topo no meu modo de ver descendente. Passando então os dados dessa entrada, deixa eu tirar aqui, eu terminei não colocando, deixando na tela aqui o controle das operações, então só para mencionar aqui, peço desculpas de imediato, a questão do movimento, a minha leitura é essa aqui, do movimento, ou seja, que esse movimento, depois de quando estabeleceu essa mínima aqui, sendo um menor fechamento até do movimento de queda, isso aqui seria a correção desse movimento de queda. Então, a perda dessa mínima aqui, fechamento principalmente para baixo desse patamar, reforça um pouco mais, aumenta mais a chance de queda. Se o mercado resolver fazer isso aqui, eu aciono o stop acima da máxima desse candle, lá na casa dos R$ 9,93. E a região de suporte que eu estou mencionando, que estava a tabela ali na frente, é essa região aqui de fundo anterior. Mais uma vez aqui, ó, também assim como a Cielo, batendo ali na região de fundo anterior, batendo, gerando sinalização de baixa e confirmando no pregão de hoje. Conseguiu respeitar em fechamento ali o gap, né, que é um ponto de suporte, 9,73, fechou ainda acima desse patamar. A perda da mínima do candle de hoje aumenta ainda mais a minha expectativa de se ter um movimento para baixo, que é o que eu diria que é a probabilidade de se ter um movimento de queda. Seguindo então para falar sobre a questão do ponto de entrada, 9,75 fechou exatamente onde foi a entrada, 9,93 o stop da operação que é acima da máxima do pregão de hoje, 9,48 o objetivo, risco de 1,85%, alocando 20% do capital total nessa operação de venda em Itaúsa. Após isso, vamos falar de lojas Renner, alguns ativos que fecharam muito bem o pregão de hoje. Lojas Renner, fechamento para cima dessa região. Então, bom fechamento e algo muito bom, porque quando falo muito bom, porque olha só o gráfico semanal da Lojas Renner, LRN3. É uma indefinição completa aqui de lado, dentro de um movimento de subida, mas um movimento muito lateral, que dá um primeiro sinal para a saída disso. Até hoje foi falado dessa ação no radar do mercado. Então, para mim, para minha metodologia, eu ainda não entro comprando esse rompimento, dentro da forma que eu costumo trabalhar, considerando inclusive toda essa região de indefinição. Então, fico um pouco mais para buscar a compra nesse ativo se a partir nos próximos pregões ela gerar sinalizações de alta, de fundo ascendente, de pivô de alta, já para cima dessa região desses dois topos, pelo menos. Ou seja, preferencialmente para cima da região de 43,22, estourando 42,75, mas principalmente de 43,22 a R$43 seria a região mais relevante para se sustentar aqui acima e seguir o seu movimento de subida, apresentando uma chance de buscar uma compra de swing trade. Então esse seria o cenário que eu me interessaria mais por compra. Então eu só estou compartilhando com vocês assim, a minha forma de trabalhar. Isso aqui pode encaixar com estratégia de compra de qualquer outro investidor, a sua estratégia, por exemplo, comprar a superação da máxima desse candle e trabalhar com stop aqui, um candle de força, rompendo resistência. Entrando dessa forma, eu não jogaria um objetivo muito longe para cima. Ficaria na faixa de 1 para 1,5, ou seja, o tamanho desse stop, jogando 1,5 aqui para cima, porque é uma operação de rompimento. E eu deixei mais uma vez aqui a tabela, né? Então, aqui é a zona de resistência que eu menciono que se ocorrer um retorno do preço para cá, fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação de compra. Desafio de imediato, outro topo duplo que ela tem aqui. 2 topos no mesmo nível de preço. Topo duplo não, 2 topos no mesmo nível de preço na faixa ali dos 44,40. A resistência mais próxima nesse momento. Depois disso aqui, vamos falar, depois da Itaúsa, vamos falar agora de lojas Renner. Itaúsa não, lojas Renner, fala de SAPR11, Sanepar. Forte alta no pregão de hoje, alta de 7,63%, a alta da Itaúsa não, de LRN3, lojas Renner foi uma alta aí de 4,29%, que ela basicamente, lembrando, retomando a tendência dela de alta de curto prazo, que quando ela se segura 3 fundos aqui e volta para cima desses 2 topos, ela basicamente retoma a tendência de alta de curto prazo,
traz um cenário mais apropriado para buscar as entradas. Já na Sanepar, já na SAPR11, ela não retomou ainda a tendência de alta. Ela gerou um sinal de força por parte dos compradores contra uma tendência de baixa, que vai ter um desafio importante ali na frente, na faixa ali dos 28,92 a 29,16. Primeira região de resistência, depois tem um fundinho um pouquinho mais acima. São os níveis mais próximos de resistência e apreciação. O nível mais acima está na faixa dos 29,37. Mas é um aspecto positivo. Por quê? Vou colocar aqui com ajuste, né? Estava sem ajuste o gráfico. Porque é um aspecto positivo que ela já supera a máxima da semana passada. Ela vinha fraca, mas se eu olhar no gráfico mensal desse ativo, ele veio forte para baixo, volta para cima da média, testa aqui a média novamente e está começando a ensaiar se manter acima da média no gráfico mensal, pela sinalização que foi emitida no pregão de hoje, que aumentaria a chance de poder ter algo para cima na Sanepar nos próximos meses. Vamos ver como é que vai se comportar os próximos pregões, mas já é um sinal positivo. Inclusive é um ativo que eu tenho na carteira Perspectiva, que é a carteira mensal. É um dos ativos que estavam com o pior resultado no mês da carteira, era justamente a Sanepar. Então, pode ser que depois desse pregão aqui já não seja o pior ativo da carteira. Após esse pregão aqui é da SAPR11. Já vejo entrada na ação? Não. Eu fico mais focado em buscar a compra preferencialmente acima dos R$29. É o que eu me interesso mais para compra. Para quem está comprado no swing trade, abrir alguma operação de compra, não seria mais interessante ver o papel voltar para baixo da mínima nem do pregão de hoje. Pode botar o stop aqui, mas seria fácil também um stop ali na faixa dos 26,75. Ou se gerar topo descendente para baixo dos R$29. Também seria outro sinal de saída numa posição comprada. Raio 3. Boa alta, mas perda de força no fechamento, deixando essa sombra superior. A alta foi boa, 3,48%. É outro ativo que está bem travado. Olha o semanal da Raio 3, bem travado. É uma ação que, da mesma forma da LRN3, eu prefiro deixar, não é da minha forma de entrada, eu prefiro deixar os compradores ganharem força aqui para cima, ganhar dinheiro aqui para cima, e depois que gerar alguma sinalização de alta, já acima dessa confusão aqui, dessa lateralização, que seria basicamente olhando para o semanal, para cima dos 23,50, fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico diário, me anima mais para abrir compra nesse ativo. Então, acima dos 23,50, que tem aqui topo para trás, tem uma região ali de fundo, tem a região de topo aqui também nesse patamar, ó, tudo isso aqui. Só teve esse momento que foi um pouquinho mais para cima, mas tudo isso aqui é um ponto importante para a ação. Sinalizações de alta acima desse patamar encaixa melhor para mim entrada de compra. Amar 3, belo fechamento. Com esse belo fechamento de alta de 8,41%, o que aconteceu com a tendência que era de baixa da Amar 3 mudou para tendência indefinida, superando esses dois topos. Então, um bom fechamento. Se olha para o semanal, gera ali um primeiro sinal de fundo. Depois de ter ensaiado aqui queda, vários candles vindo para baixo, está gerando um sinal de fundo, um martelo na semana passada e agora um sinal de fundo no semanal. Já fico bem de olho nisso aqui, ó, em olhar para o comportamento do preço. Se ele retornar aqui e fizer algum pullback desse rompimento, me interesso para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Da mesma forma que eu comentei em cima de LRN3, existe uma chance de compra de rompimento, candle de força com stop aqui embaixo, para pegar e projetar 1,5 para cima, em termos de relação risco-retorno, que fala 1,5, se o stop for de 5%, você projeta tentar ganhar 7,5% para cima. A outra forma é eu aguardar um processo de correção no tempo ou no preço para planejar uma compra que se encaixe melhor com o meu sistema. Desafio imediato, esses fundos aqui anteriores, principalmente na faixa ali dos 8,56, acima disso vai ter resistência na faixa de 9 pila e R$ 9,21. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.